Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tive a ideia de postar uns vídeos aqui no canal que eu chamo de conteúdos diversos. Não tem a mesma sequência dos vídeos, né, anteriormente postados, são vídeos mais complexos, maiores e muito específico, mais para alguém que vai estar pesquisando algum conteúdo muito específico mesmo. Mas desde já eu quero pedir desculpa aqui pela qualidade do vídeo. Essa câmera aqui do meu notebook não ajuda muito, mas enfim, vamos aproveitar essa ferramenta que agora está disponível para a gente poder gravar, né? E acho que é um conteúdo interessante. Esse vídeo eu vou falar um pouco dos sistemas integrados, integração agropecuária, importância, e vou apresentar um artigo que foi publicado, que foi feito lá nos Estados Unidos, um artigo publicado nesse ano agora de 2021. Eu achei esse artigo muito interessante. E então é isso, bora lá, para quem tem interesse e quiser acompanhar, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, esse artigo tem como título a integração de cultivo e animal melhorou as propriedades bioquímicas do solo na estrutura, e a estrutura da comunidade microbiana. Peço desculpa também porque os slides estão em inglês, porque é uma preparação que eu já havia preparado para apresentar aqui na universidade, no estudo, mas eu acho que seria interessante aproveitar e gravar o vídeo e postar no canal. Mas dá para acompanhar bem os slides, não tem muito texto, e com a minha fala vocês conseguem ir acompanhando. Então, vou fazer uma introdução mais geral, vou mostrar quais as metodologias que os pesquisadores utilizaram, os resultados que eles obtiveram e a conclusão do artigo. Então, no geral, o aumento da população naturalmente exerce uma força no sistema produtivo, né, na produção de alimentos. Estima-se que até 2050 a gente tem aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, com isso, naturalmente, a agricultura ela tem que se reinventar, tem que usar técnicas conservacionistas para manter essas unidades produtivas a longo prazo, né? Tornar-se uma agricultura sustentável. Tanto para manter a produção de alimentos, como também para manter os serviços ecossistêmicos que dependem aí, desse setor. Então, no geral, é necessário que a agricultura ela adote práticas que garantam uma resiliência ecológica. Mas o que é essa resiliência ecológica? Lá trazendo para o meio agrícola, lá na década de 70, foi definida como a capacidade de um sistema natural manter sua funcionalidade diante de uma perturbação. Só que a gente sabe que os sistemas agrícolas, eles são totalmente antropizados, né? Tem essa influência do ser humano, enfim. Mas os sistemas mais complexos, ou seja, sistemas mais diversos, eles tendem a ter uma melhor capacidade de manutenção, ou seja, de desenvolver essa resiliência. Não 100% comparado ao ambiente natural, mas eles conseguem ter uma melhor resiliência ecológica. E dentre as técnicas que podem ser utilizadas de maneira conservacionista, que garante a sustentabilidade do, do solo, do sistema produtivo, a gente tem as áreas de integração. O que é essa área de integração? Consiste no cultivo de grãos e criação de animais no mesmo ambiente. Isso faz com que haja um sinergismo entre essas propriedades, essas partes envolvidas, né? Resultando em benefícios tanto para o solo, planta, o animal e a atmosfera. Ou seja, também ocorre um melhor aproveitamento da área, porque imagina só se o agricultor tem uma propriedade, se ele cultiva só grão ou se ele faz só pastagem, aí de repente ele decide fazer ambas as atividades na mesma área. Ele está fazendo o melhor uso dessa área, porque ele resulta em dois produtos finais, ele vai ter a produção de grão e a produção do animal, levando em consideração que é um sistema que traz benefícios para as particularidades do sistema, como é benéfico ao solo, emite menos carbono, enfim.
E falando nos benefícios que esse sistema traz ao solo, temos o incremento de matéria orgânica, agregação do solo, aumento da comunidade microbiana, ou seja, o uso de plantas de cobertura favorece esse incremento da matéria orgânica no solo, a agregação significa melhoria na estrutura física do solo e na própria comunidade microbiana do solo. No geral, esse sistema ele representa aproximadamente produção de 50% dos cereais no mundo, 60% da carne e 70% do leite. Isso principalmente em países emergentes. Então, daqui a gente tira a importância da contribuição nesse modelo de se fazer agricultura pecuária. Ah, Aline, mas e o pastejo? Não vai compactar o solo, o gado pisando e tal? Então, antes havia essa preocupação. Mas pesquisas realizadas ao longo do tempo mostram que, quando esse pastejo está associado ao uso de plantas de cobertura, esse impacto do solo ele é reduzido, porque essas plantas de cobertura têm essa capacidade de proteger o solo, além de servir como incremento de carbono, então isso também reduz a compactação. E o animal, ele é visto muito mais como um catalisador de alguns processos. Porque imagina, a deposição do excremento, nesse material ocorre uma rápida ciclagem de nutrientes, uma rápida atividade microbiana. No geral, é um sistema complexo e que, como eu falei anteriormente, aqui todo mundo se beneficia. O animal pasteja, deposita excrementos no solo. Lá no solo a gente tem os micro-organismos que usam o solo como habitat, e os micro-organismos atuam no solo como um estruturador ali, né? Mantém a estrutura resiliente desse solo. E da mesma forma, os micro-organismos ciclam os nutrientes no solo, que serve de alimento ali para as plantas. Em troca disso, a planta é alimento para os micro-organismos. O animal, ele faz essa desfolha, deposita os excrementos na pastagem, que é rapidamente feito a ciclagem pelos micro-organismos. Então, no geral, todo mundo participa e todo mundo se beneficia, garantindo, então, uma estrutura resiliente do sistema. Por isso que é considerado um manejo conservacionista. Então, só para dar ênfase, os micro-organismos do solo, eles são considerados como uma máquina decompositora, ou seja, eles participam de processos extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra. Se os micro-organismos não existissem, seria incapaz de haver vida humana no planeta. Eles atuam na ciclagem de nutrientes, no processo de decomposição, mineralização, produz metabólitos diversos, transformações inorgânicas, agrega o solo, ou seja, melhora as características físicas do solo, produz humus serve de alimento ali para as plantas, tentando esclarecer mais aqui, né? Faz interações diversas biológicas, ou seja, atua no controle biológico, controle de patógenos. A mineralização aqui significa ciclar nutriente e disponibilizar para a planta. Essas transformações inorgânicas significa ter um elemento lá no solo que a planta não consegue absorver, o micro-organismo vai lá e torna esse nutriente absorvível para a planta. Então, assim, eles são de extrema importância para a agricultura, para várias funcionalidades ambientais, econômicas, sociais. Só para vocês terem ideia, em 1 grama de solo tem aproximadamente 10 bilhões ou mais de micro-organismos. Por isso é tão importante a gente entender a comunidade microbiana, né, desse solo. E a partir disso a gente consegue ter uma tomada de decisão em qual prática a gente pode utilizar naquela área. E, portanto, existem diversos indicadores que podem ser usados para avaliar esse efeito do manejo no solo, como o carbono da biomassa microbiana. Esse carbono da biomassa microbiana representa a fração de carbono que está associada aos micro-organismos que está presente naquela amostra de solo. A atividade enzimática. Essas enzimas, elas são produzidas tanto pelos micro-organismos, planta, mas tem uma capacidade, principalmente, e aqui a gente está se referindo às enzimas
produzida pelos micro-organismos, principalmente, tem uma capacidade de catalisar reações, acelerar reações que participam ali do processo dos ciclos biogeoquímicos, né, na ciclagem dos nutrientes, enfim, quebra de moléculas, e as análises moleculares, que são técnicas mais modernas, que podem ser utilizadas na identificação desses micro-organismos do solo, a nível de espécie, funcionalidade, isso vai depender da técnica que o pesquisador usa, né? Então, esse objetivo, trazendo aqui para o objetivo do trabalho, eles avaliaram o efeito do pastejo e do uso de plantas de cobertura, ou seja, de diversas plantas cultivadas consorcialmente com a pastagem individual, avaliando as frações de carbono e nitrogênio. A gente sabe que o carbono é um dos principais elementos importantes para a agricultura, e o nitrogênio também. São elementos assim, de grande importância do ponto de vista agrícola, tanto porque eles são importantes para a manutenção da agricultura, como eles também podem ser prejudiciais no sistema, né, dependendo do manejo. E aqui eles avaliaram também as atividades enzimáticas e a estrutura da comunidade microbiana. Então, esse estudo, como eu falei, né, ele foi feito lá nos Estados Unidos, que tem condições climáticas de 564 milímetros de precipitação anual, temperatura média de 6 graus Celsius, uma realidade bem diferente aqui da nossa. E é um trabalho muito complexo, né? Eles avaliaram 4 áreas experimentais e tinham como padrão aqui os controles uma área de integração, uma área de uso de planta de cobertura sem a presença do animal, uma área de pastagem e uma área controle. Esse controle é o pousio, exceto que na área 2, que não houve o uso de planta de cobertura. Sendo que as espécies que eles utilizaram para usar como planta de cobertura foram diferentes e às vezes tinham similar entre cada área. Por exemplo, na área 1 eles usaram ervilha, rabanete, lentilha, feijão calpim e sorgo. Já na área 2, não teve uso de planta de cobertura individual, mas essas plantas elas foram consorciadas com a pastagem, que representa esse ICL aqui, que é a área de integração, que foi rabanete, feijão calpia, aveia, nabo. Na área 3, eles já usaram sorgo, aveia, milheto e cevada. E na área 4, eles usaram o sorgo, aveia, rabanete, milheto e cevada. Então, assim, a gente vê que houve algumas espécies em comum, mas cada área tinha a sua peculiaridade. E essas amostras foram coletadas no ano de 2018, de julho a agosto, em todas as unidades, todos os experimentos, né? E na profundidade de 0 a 5 centímetros. Esse material foi armazenado, refrigerado, até a realização das análises. A 4 graus Celsius para as análises bioquímicas e para a análise molecular, que é o sequenciamento, foi a menos 70 graus. Aqui eu trago um grupo de análise que eles fizeram. Eles fizeram muito mais que isso. Aqui é só porque não dá para trazer tudo, e eu quis mostrar mais resumidamente, mas esse artigo é muito complexo. Eles fizeram como análise bioquímica o carbono da biomassa, o nitrogênio da biomassa, frações lábeis de carbono e nitrogênio, atividade da urease, beta-glucosidase, fosfatase alcalina, diacetato de fluoresceína, e da metagenômica, eu trouxe aqui referente a análises referente ao gene 16S, que representa aqui as bactérias, né? Avaliaram as bactérias do solo. No geral, só para identificar como ocorre a análise do carbono da biomassa, o carbono da biomassa representa a fração de carbono que está presente nas estruturas dos micro-organismos presentes naquela amostra de solo que está sendo avaliada. Então, a gente faz o processo de fumigação, que é como se fosse matar todos os organismos que estão vivos na amostra e extrair o carbono dessa amostra. E faz para comparar a amostra não fumigada. Daí a gente consegue ver a diferença entre o carbono total e o carbono que já estava presente nas amostras, levando em consideração os micro-organismos que estavam mortos sem o processo de fumigação. Então aí a gente consegue ter a diferença e ver o carbono total que estava presente
nesses micro-organismos presentes naquela amostra. Em relação às atividades enzimáticas, existe uma gama de enzimas aqui, é só para exemplificar, a grande maioria, não todas, cada um tem uma metodologia, mas essas duas aqui, por exemplo, a beta-glicosidase e a FDA, elas são feitas através do processo de colorimetria, ou seja, um substrato ele é submetido a um período de incubação e depois disso esse material é filtrado e reagindo com o solo, né? Depois disso esse material é filtrado e feita a leitura. Sendo que daí a gente consegue estimar o potencial de capacidade de degradação desse substrato. Então a gente consegue estimar o potencial enzimático dessa atividade no solo. Em relação às análises moleculares, anteriormente, a análise molecular ela iniciou principalmente com o cultivo de micro-organismos no laboratório, né, isolamento e cultivo. Hoje já não é uma técnica muito mais utilizada devido ao próprio avanço das tecnologias que são aplicadas para estudar esses micro-organismos no solo e a nível geral mesmo. Então, aqui o trabalho, eles fizeram a extração usando o kit comercial, que tem um protocolo a ser seguido, como observa aqui nesse tubinho, eles extraem o material, e depois esse material ele é amplificado via PCR, que é reação de cadeia polimerase, onde, por exemplo, é submetido a vários ciclos, né, de diferente temperatura. E, por exemplo, aqui, uma fita de DNA, ela é submetida a uma alta temperatura, essa fita ela é duplicada não, corrigindo, ela é desnaturada, então ela abre aqui, como mostra a figura. Deixa eu botar isso aqui aí é alta temperatura, ela se abre, e o processo de anelamento é anexado primers, ou seja, marcadores moleculares, que com a temperatura baixa, e depois ele submete a alta temperatura novamente, e a enzima, a polimerase, vai fazendo esse processo de formação da fita aqui. Então, esse material ele é submetido a vários ciclos, então, à medida que quanto mais ciclos, mais fita resulta aqui, ó. Quanto mais ciclo, mais fita de DNA vou ter no resultado final. A partir disso, esse material é feito sequenciamento. O sequenciamento é uma técnica molecular utilizada para reorganizar os nucleotídeos da maneira correta, de acordo com aquele DNA que está sendo estudado. Imagina que está todo mundo aqui triturado e ninguém sabe a ordem de ninguém, e daí o sequenciamento consiste nessa organização e no final resulta nesse material de DNA, a fita de DNA organizada e correta. Como resultados, eles verificaram que para as frações láveis de carbono e nitrogênio, por exemplo, e antes de esclarecer, aqui a gente traz os resultados com análise estatística, tentando mostrar o efeito dos tratamentos, sendo que a comparação aqui é na coluna, letras semelhantes na mesma coluna não diferem, e letras diferentes com diferença de 5%, estatisticamente falando. E eles fizeram a comparação entre tratamento, ou seja, ele comparou aqui os tratamentos em cada experimento de maneira individual, não foi feita uma comparação geral. Então, aqui, para as frações lábeis em relação ao carbono, observaram que o sistema integrado ele foi maior na área 1, 2 e 4 em relação ao controle. Aqui, para a fração de nitrogênio, na área 1 e 3, o sistema de pastejo teve um bom desempenho aqui para a fração de nitrogênio. E na área 2, já foi tanto o pastejo como o sistema integrado. Aqui na fração de carbono da biomassa, teve um incremento no sistema integrado em relação aos demais. E no nitrogênio, eles destacaram que o sistema integrado, corrigindo aqui no carbono da biomassa, foi maior no integrado em relação ao controle. Aqui no nitrogênio da biomassa microbiana, foi maior na área 2 e 3 em relação ao controle.
Os autores inferem que esse comportamento está associado principalmente à entrada de carbono nessas áreas, ou seja, o uso de planta de cobertura associado com a entrada de animal favoreceu aí a atividade da comunidade microbiana em relação ao controle e, consequentemente, teve uma maior atividade nessas áreas, como também já observado por outros autores, que à medida que entra mais material orgânico na área agrícola, a tendência é que tenha uma maior atividade microbiana, representando aí um incremento de frações lábeis de carbono e nitrogênio. Em relação à atividade enzimática, eles observaram que, por exemplo, para essas 4 enzimas, na área 1, em relação ao sistema integrado, que é esse que está destacado de verde, foi maior em relação ao controle, que é o CMT, para todas as enzimas aqui avaliadas. Em relação à área 2, teve um comportamento semelhante, maior em relação ao controle, tendo que, exceto para essa sigla AP, que é a fosfatase alcalina. E aqui, para a área 3, novamente, as enzimas tiveram maior comportamento em relação ao controle, seguido pela área 4, que também teve o mesmo comportamento, exceto para a FDA. No geral, eles concluem que, de fato, o controle ele teve menor atividade comparada à área de integração, e eles destacam também que a área pastada teve, assim como a área de uso de ponto de cobertura, teve um incremento da atividade microbiana. Justamente porque, consequentemente, a entrada de matéria orgânica incrementou a atividade bioquímica desses micro-organismos, principalmente no processo de atividade enzimática, consequentemente aumentando a disponibilidade de nutrientes como carbono, que a atividade beta-glucosidade está relacionada, fósforo, que a AP aqui, que a fosfatase alcalina está relacionada, e ao nitrogênio, corroborando então até com os dados anteriores mostrados, né, as frações de carbono e nitrogênio, por exemplo. E eles trazem essa análise de correlação só para mostrar o quanto as enzimas se correlacionaram com o carbono da biomassa microbiana. Então, já representando que quanto maior entrada de carbono na área, mais atividade dos micro-organismos. E isso é bom. Entra carbono, os micro-organismos trabalham e disponibilizam nutrientes para as plantas. É um ciclo benéfico. Aqui eu trago essa análise de componentes principais que mostra, serve para mostrar o quanto esses dados explicam a variabilidade, né, aqui desse experimento, variabilidade dos dados. Então, deixa eu buscar aqui. Ok. Então, aqui o grupo de pastagem, ele teve uma semelhança com o sistema integrado e as variáveis se agruparam aqui, ó, associada a esses dois, indicando um benefício das propriedades aqui estudadas em relação ao controle, por exemplo, que se comportou aqui individualmente. Eles até inferem que esse comportamento do controle aqui pode indicar uma depauperação aqui das propriedades do solo, sendo que essa PC explicou quase 100%, né, da variabilidade aqui desses dados. Aqui, ó, 979 e 16, quase 95,8% aproximadamente. Aqui eu trago os dados de diversidade e classificação taxonômica. Aqui, quando eles compararam para ver o que tinha de micro-organismo diferente entre os grupos, que eles chamam de agrupamento com base nas unidades taxonômicas operacionais, aqui foi usando um nível de 77% de similaridade, eles observaram que, quando eles compararam sistema integrado com pastagem, eles obtiveram 205, né, OTOs de diferente entre esses dois grupos. E quando eles viram aqui o controle, cadê a setinha, gente? Aqui, quando eles viram a área de pastagem com controle, tiveram 74. Quando viram o integrado com controle, tiveram 273. No geral, a gente consegue visualizar aqui
A área que teve mais indivíduos diferentemente abundantes foi a área de integração. E aqui dessa figura ao lado, letra B, eu mostro a classificação taxonômica que eles fizeram a nível de classe. Eles destacam que a classe Protobactéria foi a que teve maior abundância relativa, no geral, e destacam a classe Anaerolínea, que apresentou bastante significativo aqui na área integrada. E essa classe ela é de crescimento estritamente anaeróbico, ou seja, eles associam que a predominância dessa classe mais na área de integração é principalmente em função da deposição de material orgânico e do esterco, né, dos animais, que estimulou o processo de decomposição anaeróbica nessa área. A análise anterior foi feita na área 1. Essa aqui foi feita no experimento 2, na área 2. Aí eles observaram que de fato também teve um comportamento semelhante, com menos indivíduos identificados, mas que a área de sistema integrado foi a que teve maior ótus diferencialmente abundante entre todos os tratamentos avaliados. Aqui, em relação à identificação dos organismos ao nível de classe, eles também frisaram que a Gram-Protobactéria foi que teve maior abundância relativa, no geral, aqui, e que a que teve destaque na área de sistema de integração foi a Thermophila e a Actinobactéria. São organismos de comportamentos completamente diferentes, que essas duas classes aqui, são organismos de comportamentos completamente diferentes, por exemplo, crescem principalmente em ambientes com alta temperatura. Então, eles associam essa presença desse organismo principalmente devido à presença do esterco. E a actinobactéria já é um micro-organismo de comportamento copiotrófico, ou seja, tem rápido crescimento e degrada frações mais lábeis de carbono, um material que já está mais avançado, estado de decomposição, enfim. No geral, os autores inferem que o que vai determinar o degradador, a comunidade microbiana do solo, é principalmente a qualidade e a quantidade do material que vai entrar nesse solo. Então, se vai ser plantas leguminosas, se vai ser gramíneas, então tudo isso vai interferir no degradador desse material, ou seja, no grupo de bactérias, de organismos que vai estar ali presente. Quanto mais material mais lábis, a tendência é de ter organismo mais copiotrófico, que nem o actinobactéria. Quanto mais materiais mais recalcitrantes, a tendência é ter organismo oligotrófico, ou seja, com capacidade de degradar materiais mais recalcitrantes. Eu corrigindo, o Labs, copiotrófico, degrada material mais Labs, certo? Que nem a actinobactéria. Eu acho que eu confundi na hora de falar. Então, por isso é tão importante tentar entender, né, a estrutura da comunidade microbiana nessas áreas. Assim, poucos estudos tentam demonstrar isso, e como eu falei anteriormente, os micro-organismos são muito importantes para uma tomada de decisão, a definição do manejo a ser utilizado, o que é melhor, o que pode garantir ao agricultor, a longo prazo, a manutenção de um solo de qualidade, ele conseguir ficar produzindo na área. Então, tudo isso é muito importante. E para concluir, eles concluíram que esse estudo, né, tanto as propriedades bioquímicas como a estrutura da comunidade microbiana, refletiram, né, sofreram mudanças diante do manejo ali na área de integração. Eles refletiram nessas mudanças que ocorreram ali na área de integração. E que também o sistema integrado e o uso de planta de cobertura incrementaram as frações lábeis do solo de carbono e nitrogênio, a atividade enzimática e da comunidade microbiana comparada ao controle, e que também tanto a integração como o uso de planta de cobertura altera a mudança relativa dos organismos ali presentes, né? Aí, que reduziu Gama-protobactéria, mas incrementou a classe Anaerolínea e Thermophila e Actinobactéria no sistema integrado.
E para finalizar, eles, como última conclusão aqui, eles afirmam que, do ponto de vista de uma agricultura sustentável, esses estudos sugerem que sistemas integrados, eles têm uma alta capacidade de retenção de frações láveis de carbono e nitrogênio, isso é bom, assim como também é uma área benéfica aos micro-organismos do solo e também para a funcionalidade das suas atividades bioquímicas. Então é isso, é um artigo muito complexo, é um material muito específico, eu vou postar no canal porque eu acho interessante postar, é de graça, não está me custando nada, vai que isso pode ajudar alguém em algum outro momento. E é isso, obrigada pela presença, se você viu esse vídeo até o final, se inscreva no canal, compartilhe,